Raios e Trovões, no Museu dos Quadrinhos especial de hoje, um personagem que o pessoal está pedindo há muito tempo e finalmente eu cedi e consegui para vocês. Tex Willer, a primeira aparição do personagem dos quadrinhos, a gente vai ver e discutir depois da vinheta. Fica aqui comigo, partner! Chifres de Bisonte, finalmente o Tex aqui no Museu dos Quadrinhos. Eu relutei um pouquinho em trazer o Tex porque eu adoro o personagem, mas o Tex tem uma legião de fãs incrível, assim, sabe, gigantesca, quase religiosa. Aí eu assim, cara, para eu falar do Tex eu tenho que, né, descobrir por onde, qual ângulo. Então eu resolvi trazer a primeira aparição do Ranger nos quadrinhos, inclusive que ele ainda era fora da lei. Mas antes da gente esmiuçar esse gibizão aqui que eu separei para vocês, só lembrando que o curso de desenho Gico HQ você pode fazer aí da sua casa, e aqui na descrição do vídeo tem as formas de contato, tem horários, valores, tá tudo aqui. Se você quiser estudar desenho comigo, lembrando que as aulas são ao vivo, tá? Não são aulas gravadas, as aulas são presenciais, entre aspas aí. Então eu e você trocando um tete a tete lá na sala de aula através do aplicativo Discord. E gostaria de lembrar também que os meus quadrinhos autorais estão durante as últimas unidades aí na quarentena. Quem comprar o pacotão Mega Blaster vai levar também um sketchzinho, metade de um A4 aí feito a nanquim, à mão, exclusivo para vocês, tá bom? E em breve vai ter novidades lá na lojinha do Salomão Ventura. Fica ligado, tem preparando umas coisas bem legais por lá. Mas vamos falar aqui do Tex Willer. Cara, então, Tex Willer, o cowboy, um dos mais famosos cowboys da mídia quadrinhos, eu arrisco dizer, foi criado por Gianni, deixa eu pegar aqui, ó, Gianni Luigi Bonelli, que vem ser o avô do Sérgio Bonelli, o pai do Sérgio Bonelli, que fundou, né, a editora Bonelli, que só veio chamar Sérgio Bonelli Editore um pouco depois, né, ela teve vários nomes antes disso, mas se consagrou e hoje é famosa pelo nome do Sérgio Bonelli, que já faleceu há algum tempo, e hoje quem toma conta, quem toca tudo lá é o neto, então, do Giovanni, né, que toca as coisas lá na editora Sérgio Bonelli, na Itália. E o autor visual foi o Aurélio Gallepini, como estão aqui nas primeiras páginas de créditos do gibi. E esse gibi aqui a gente vai, ele foi criado, como falei, em 1948, no pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Teve aquele boom de filmes de western, né, vários heróis do cowboy surgiram no cinema lá nos Estados Unidos, e isso acabou migrando para o mundo inteiro, né? Tem os famosos western spaghetti na Itália, onde os diretores italianos tinham a visão dele lá do que seria o Velho Oeste. Claro, tudo muito romantizado, nem de perto do que realmente foi o Velho Oeste, foi muito mais sangrento, menos glamuroso. Mas aí pegava aquelas figuras que acabavam se destacando, glamourizavam e criavam histórias ao entorno deles, né? E isso foi um grande boom do cinema e acabou migrando, como eu falei, para outras formas de entretenimento, como os quadrinhos. Na Itália não foi diferente, surgiram diversas revistas em quadrinhos de western, falando de cowboys e coisas assim, e o Tex surgiu no meio de uma dessas revistas aqui. Conforme relato dessa publicação aqui, tem uma matéria explicando aqui, eles falam que as primeiras histórias eram feitas todas em formato de tiras, e no total de 32 páginas. Depois eles compilavam desses almanacões, como a gente veio a conhecer o Tex, que aqui no Brasil ele é publicado num formato um pouco menor que o fumetti italiano. O fumetti italiano é algo mais ou menos desse tamanho aqui, é um pouquinho maior, é tipo o formato livro, um pouquinho maior e mais quadrado que o formatinho. Esse formato aqui que o Tex é publicado no Brasil, ele inclusive um pouco menor que o formatinho. Olha aqui, ó, só para vocês compararem o formato do Tex com o formatinho, tá vendo? Ele é um pouco menor. Mas vamos lá, então aqui no Brasil ele foi consagrado nesse formato aqui, e nessa história aqui, nessa revista da editora Globo, que foi a casa do Tex por um bom tempo, da RGE, foi a VEC, a RGE, que depois passou a se chamar Globo, né? E posteriormente foi para a editora Mitos, onde continua até hoje. Aqui na edição histórica do Tex, então a gente vai ver essas primeiras aventuras do então fora da lei, né? Ele já começa a história aqui, a primeira tira já fala que ele é um fora da lei. E eu estava ouvindo aqui, ó,
eu já tinha ouvido, mas eu ouvi novamente para gravar esse episódio, o podcast Confins do Universo. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo o link para vocês ouvirem, onde eles discutem, não o Tex especificamente, mas os personagens da Sérgio Bonelli Editore, e ali eles vão falar dessa aqui. Depois houve um retcon para explicar por que o Tex aparecia aqui como fora da lei. Mas é aquele fora da lei boa praça, então eles depois, aqui na própria história fica bem claro isso, ele não é um bandido, ele é mais para um anti-herói aqui. Uma coisa que eu percebi nas histórias aqui desse primeiro almanaque aqui, que republica desde a primeira tira do Tex, é que ele era bem mais violento, então não tinha essa coisa de atirar na arma como a gente vê nos quadrinhos mais recentes do Tex. Primeiro ele dá um aviso, atira na arma. Aqui, malandro, o chumbo cantava grosso no Velho Oeste mesmo, o negócio era sinistro com o Tex. Ele é apresentado aqui também um pouco mais jovem do que a gente acompanha as histórias dele hoje. Eu notei aqui que ele parece ter algo em torno dos 25 anos, por aí, 22 a 25. E o grande parceiro, o grande amigo dele, né, o partner dele, o Pards, como eles falam nos gibis, o Kit Carson, também vai aparecer aqui pela primeira vez e também bem mais jovem. A diferença do Kit para o Tex é algo em torno dos 15 anos, o Kit mais velho, eles ficam sempre brincando, o Tex chama ele de camelo velho, mula velha, coruja velha, aquela brincadeira bem gostosa de gente que tem intimidade para isso, né, de sacanear um ao outro. E isso é uma das coisas mais legais do Tex. Além de Tex, eu sempre falo, não tem Tex ruim. Até quando as histórias do Tex são mais ou menos, elas são boas, elas entretêm. Então não tem Tex ruim. Se você às vezes está, tô um quadrinho preto e branco, né, e formatinho, não vou... Cara, pega um Tex para ler. Meu primeiro contato com Tex foi... Eu nem comprei, na verdade. A namorada de um primo meu, na época eu morava em Niterói, estava fazendo faculdade, e ela trabalhava na Editora Globo. Aí ela pegou e falou assim, você gosta de gibi, eu vou trazer. Ela tinha aquelas cortesias de editor que eles davam para divulgar o gibi, né? Aí ela tinha direito a algumas cortesias e trouxe Fantasma, que eu já adorava, Mandrake, que eu nunca gostei, não sei, não tenho empatia, e trouxe o Tex. Aí eu falei assim, vou dar uma lida, né? Cara, foi amor à primeira vista. Adorei, comecei a colecionar, adorei. Durante um bom tempo eu comprava nas bancas o Tex, eu tenho ali em cima sei lá, acho que tem uns 2 ou 3 anos de coleção, parei por grana e tudo mais, mas sempre que eu pego um Tex para ler, eu me divirto, e quando saiu aquela coleção da Salvat, eu fiz questão de assinar. Hoje eu não me arrependo, porque o preço disparou dessa coleção, e as histórias ali, que são do Texone, né, que é o Tex grande, eles foram todas recoloridas, e de repente elas pintam aqui no Museu dos Quadrinhos, caso vocês queiram que eu volte a falar dos personagens, porque ali são histórias fechadas. Aliás, Tex é sempre história fechada, né, não tem uma continuidade, nem uma cronologia muito amarrada que te impeça de aproveitar uma ou outra história, porque você não leu a história anterior. Mas voltando aqui, então o Tex ele é apresentado aqui como um fora da lei, e ele já começa a história, as histórias são muito assim, são muito de ação, né? Eu notei isso aqui, hoje em dia as histórias do Tex tem ação, claro, mas você tem uma introdução mais suave até a ação acontecer, e os argumentos são muito bons, as histórias são muito bem escritas, e volta e meia também muito bem desenhadas, né? E eu notei aqui, o que eu posso falar do traço do Gallep, como ele assina, né, o Gallepini, Aurélio Gallepini, é que para a época, onde a gente vê assim, em comparação, não sei se é nem justo fazer essa comparação, mas os quadrinhos americanos da época, assim, mais ou menos no mesmo período, eu acho inclusive que os desenhos aqui do Gallep são superiores, tanto em narrativa gráfica quanto em anatomia, e você nota a evolução do desenhista a cada página. É incrível como ele termina bem melhor do que como ele começa, assim, e as tiras foram aqui publicadas de setembro de 48 até fevereiro de 49. Olha o tanto de páginas que esse cara desenhou. Aqui são 256 páginas. É página, hein, amigo? Eu levei 2 dias para ler isso aqui tudo. Tem muito texto, né? Uma característica também dos quadrinhos mais antigos, um pouco mais verborrágico. Todo quadrinho tem texto. Você quase não tem quadrinho sem texto, que hoje nas histórias do Tex você vê vários quadrinhos sem texto, né? Para a narrativa fluir melhor. Aqui já não tinha isso, mas isso é uma característica do quadrinho da época. Bom, então aqui na verdade são 3 histórias, mas tem muito mais. São 3 histórias que são creditadas. A primeira é o Totem Vermelho. O Totem Vermelho, que é a primeira história onde o Tex aparece assim como fora da lei, é uma história bem típica de Indiana Jones. Assim, ele está ali cuidando da vida dele, de repente ele ouve tiros, tem uma índia fugindo de uns malfeitores, ele é um cara bom,
intervém para poder a garota não sofrer. E nesse inteirinho ela acaba contando que ela estava fugindo porque foi roubar de volta um medalhão que esses caras tinham roubado do pai dela. E o pai dela acabou morrendo nesse assalto. E aí ele pergunta por que é aquele medalhão. O medalhão serve de um mapa para um local onde estaria guardado um tesouro enorme dessa tribo, dessa menina. E ele, bom, então vamos devolver o medalhão para sua tribo. E aí, cara, mil confusões, os caras roubam de novo. É sempre assim, é tipo o clima mesmo de tira de aventura, onde uma coisa acontece, na outra tira aquilo já tem o plot twist, na próxima volta tudo ao normal. E esse vai e vem aí por 32 páginas e sempre terminando com um gancho, né? Enfim, aí a história se desenrola, eles acabam descobrindo que realmente existe o tesouro. O Tex, para evitar que os malfeitores se apoderem do tesouro, acaba escondendo em outro lugar, ajuda a Índia a poder se safar daquilo lá. A história é resolvida, imediatamente ele já cai em outra encrenca. Então é sempre assim, ele sai de uma encrenca e entra em outra quase imediatamente. Então é uma montanha-russa de ação esse gibi do Tex. A segunda história é A Mão Vermelha. A Mão Vermelha é um grupo de saqueadores, né, que roubam... eles roubam, como é que chama? As diligências que levam o soldo dos quartéis lá no meio do Arizona, do Novo Texas. As histórias são sempre no oeste dos Estados Unidos. E o Tex acaba, na hora, um assalto dessa quadrilha Mão Vermelha acaba de acontecer. E o cara que conduzia ali a diligência estava caído no chão, ferido. Ele chega perto para ajudar e o cara conta, ó, quem roubou foi a Mão Vermelha, fulano, 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 e morre. Só que quando acontece isso, quem está chegando? A patrulha dos soldados. E aí acham que foi o Tex que foi o responsável pelo assalto e pelo assassinato do cara. Aí o Tex se disfarça, chega até o quartel, a estratégia dele, estratégia Capitão Kirk de ataque, né? Vai de qualquer jeito. E chega lá e fala, cara, ele disfarçado, ele olha, aponta a arma pro coronel e fala assim, eu sou o Tex, eu não sou responsável por isso. Ah, mas você é um fora da lei. Eu sou um fora da lei, mas eu não fui responsável por isso aqui. Então ele faz a seguinte proposta, ele buscar quem foram os assassinos do cara e quem roubou o soldo ali do quartel, tá roubando o ouro, né, essa quadrilha, em troca de que retire as acusações contra o nome dele. Aí a gente já vê um movimento do Tex e dos autores para tornar o Tex não um fora da lei, mas sim um agente da lei. O coronel aceita, fazer, bom, vamos lá ver o que vai dar nisso, né? E o Tex cumpre a palavra, ele corre atrás, ele investiga, ele faz um trabalho de detetive mesmo. Ele é muito sagaz, muito inteligente, né? O personagem é muito inteligente. E aqui já começa aquelas sacadas que eu adoro no Tex, que são aquelas frases bem-humoradas quando ele bate em alguém. Tem uma cena aqui que ele nocauteia um cara, ele fala assim, o que aconteceu? O cara fala pra ele, o que aconteceu? Aí o cara, não, foi nada demais não, foi seu queixo que bateu contra os nós da minha mão direita. É desse nível, cara, é muito engraçado assim. E depois isso vai sendo levado à 10ª potência no decorrer dos anos, vai ficando cada vez melhor. Outra coisa que eu sempre falo, Tex é um dos personagens mais humanos do quadrinho. Ele come, ele dorme, ele fica zangado, ele fica triste, ele tem uma quantidade de emoções e reações humanas que passa assim. Eu só não vi o Tex ir ao banheiro assim nos quadrinhos ainda, mas ele e o Kit estão sempre passando pro leitor essa coisa muito humana. Tô depois de 2 dias de cavalgada, doido para tomar cerveja naquele bar, ou comer um bife de 2 dedos de grossura com muita batata frita. Isso eu acho muito legal no Tex. Mas vamos voltar para as histórias aqui, que senão o vídeo vai ficar gigante. Aí ele cumpre a promessa dele, ele entrega o bando, né? Ele descobre... Entrega não, ele passa o chumbo quente mesmo, o tiro canta. E aí ele acaba tendo essa boa vontade por parte do coronel lá, que achava que ele era, né? Ele prova que é um cara bom, um cara honesto. Daí a gente já emenda em El Diablo, é outra história, onde o Tex também parece que ele acaba... Assim, tem uma história... Não, é que é depois. Nesse El Diablo, deixa eu ver se eu lembro, porque, cara, muita informação. O El Diablo... é o cara que estava atacando rancheiros. Isso aí. Ele acaba essa do Mão Vermelha, ele tá passeando lá novamente, ele sempre assim, caba de cavalo, e ele encontra um cara amarrado, um rancheiro, um senhor amarrado, e o sítio danificado, né, do cara, a fazenda.
Aí ele fala, o que houve? O que aconteceu com o senhor? Ele solta o cara, aí o cara já tá à beira da morte, ele fala assim, não, fui atacado pelo bando do El Diablo e eles sequestraram a minha filha. Aí ele fala, bando do El Diablo, o que é isso? Aí ele descobre que está tendo um ataque a diversos ranchos ali na fronteira do Novo México. E aí o cara faz ele prometer, por favor, salva a minha filha. E ele promete, vai lá salvar, ele adora encrenca, né? Então ele parte para poder ajudar a menina e cumprir a promessa que fez ao moribundo lá. Enterra o cara e parte para a investigação. Acaba descobrindo, através desse serviço de detetive, que acaba sendo mesmo que ele faz, de busca, entra em salão, paga cerveja para todo mundo, paga uísque, fica amigo das pessoas, entra em confusão. E ele acaba descobrindo quem é esse El Diablo e aonde que é o esconderijo dele. Ele acaba chegando até o esconderijo, mil coisas acontecem e ele descobre que isso, na verdade, esse El Diablo, agia mais ou menos como um mandatário do governo mexicano para poder enfraquecer as terras da fronteira e que o México recuperasse essa parte que, de acordo com eles, foi tomada ali da Califórnia, não sei, do Novo México, essa região aí. Só que durante essa história aí, ele tem, o cara acaba morrendo, né? O El Diablo, depois num duelo com o Tex, e a filha dele, que não sabia que isso estava acontecendo, acaba sendo sequestrada. Aí já emendamos para outra história, que é... e nessa história que é legal, que ele vai conhecer aqui um Ranger chamado de Jeff. E esse Jeff, o Ranger aqui nessas histórias, nas histórias mais recentes do Tex, o Ranger é apresentado como fosse um tipo de um policial federal, um cara que atua em todas as regiões do país e inclusive com poder hierárquico acima dos xerifes, né? Quando chega o Ranger, é tipo o FBI chegando, a Polícia Federal chegando. Ele tem um acesso, né, uma tomada de decisão maior. Aqui nas histórias, os Rangers são um corpo incipiente ainda e eles agem como um agente secreto. Então, inclusive depois, o Tex aqui ainda não é Ranger, né? Ele é só um colaborador, um cara. E o cara, ele só mostra a medalha do, né, como é que se diz, o distintivo de Ranger em determinadas ocasiões. Ele não fica abertamente andando com a estrela de Ranger, ele nem fala que é um Ranger. Então, esse Jeff aí acaba tá investigando esse sequestrador, né? Que o nome dele é Mohican. E aí o Tex diz que vai ajudar o Jeff nesse caso, porque ele tem essa dívida com a Florecita, que era filha do El Diablo, que morreu na outra história. E aí mil coisas acontecem também, confusão, briga de salão, isso aí é uma constante. Salão, briga, tiro, mulheres bonitas e sensuais, que o Gallup inclusive desenha muito bem. Aí ele acaba chegando até esse cara, aí tem um outro envolvimento, que tem uma feiticeira índia. É mil coisas, cara, realmente é uma sessão de cinema assim da tarde. A sessão da tarde de aventura. Aí o Jeff acaba contando para o chefe dos Rangers da atuação do Tex, e isso faz com que o chefe dos Rangers convide o Tex para uma reunião, e lá ele acaba conhecendo o Kit Carson e é convidado a integrar então o corpo dos Rangers. Todas as acusações são retiradas e o Tex passa a atuar como um Ranger, um agente secreto do corpo dos Rangers, né? E aí ele vai para sua primeira missão, depois dessa que ele acaba descobrindo que a menina tinha se matado em posse desse Mohican. E aí a gente vai para uma nova aventura, onde ele tá lá também cuidando da vida dele. Chega um telegrama e ele fala assim, o Jeff foi assassinado, o amigo dele que levou até o corpo dos Rangers. Aí o assassinato aconteceu num tal local lá, num rio, não lembro o nome do rio agora da história, e ele vai até lá investigar. Acaba descobrindo que o Jeff foi morto pelo capitão do Rivers Queen, que é um barco que fazia através desse rio o tráfico de armas e munições ilegais. Aí ele vai investigar, tentar debalar esse bando, acabar com essa corrupção toda e vingar a morte do amigo dele. A última história é o bando de Kid Billy, que é ele também ele foi lá para ajudar o Jeff, acaba recebendo outro telegrama que o Kit Carson estava investigando esse bando do Kid Billy, que é um bando que fazia assaltava o gado dos fazendeiros. Um crime que os Rangers iam investigar. O Kit foi investigar e acabou desaparecendo. E o Tex vai até lá para poder ver o que aconteceu com o Kit. Nessa história a gente vê a primeira parceria do Kit com o Tex.
e a primeira já eles já começam a colaborar e criar aquele laço de amizade que é um dos mais bacanas, né, dos quadrinhos, amizade sincera e pura. Tanto que o filho do Tex, que anos depois nasceu, né, o Kit, que acaba se chamando Kit por causa do padrinho, né, do Kit Carson, né, que inclusive foi uma figura histórica verdadeira, aqui romantizada, mas houve um Kit Carson, assim como houve o Corpo dos Rangers, e durou bastante tempo, né. As histórias aqui se passam no finalzinho do século XVIII para o XIX, né, é isso? Não, 19 para o 20, 19 para o 20, é bem no final do século XIX. E aí a gente tem a formação do Corpo dos Rangers, que eu acho que durou até a década de 1940, se não estou me engano, eu teria que pesquisar mais. Mas aí é isso, termina essa conclusão aí das histórias com o Tex, no finalzinho tem mais um gancho, o Kit é chamado para investigar alguma coisa longe da cidade e o Tex vai investigar outra coisa, cada um vai pegar uma missão. Então, minha gente, são 200 e poucas páginas de muito quadrinho. Claro, leia, se você conseguir. Eu não sei se isso foi republicado, eu não sei dizer, eu só comprei na época que saiu em bancas, eu acho que foi publicado em 1993, tá? Então a informação aí para vocês que quiserem caçar. Mas assim, é um pouquinho datado? É um pouquinho datado também, poxa, são 72 anos, né? Mas ainda entretém, é muito divertido. E a primeira aparição aí desse Ranger que se tornou tão famoso, tão querido no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, né? É uma das publicações no Brasil com a maior longevidade em quadrinhos, assim, que desde que começou a ser publicado, ele foi migrando de editora para editora, mas nunca deixou de frequentar as bancas. Então, caso você aí, leitor de Marvel e DC, nunca peguei Tex para ler, porque preto e branco é formatinho, larga esse preconceito, pega um gibi do Tex, qualquer um, não precisa ter lido nada antes nem depois, quero ver se você não vai se divertir. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, partners, desse vídeo, e em breve vai ter mais Bonelli aqui, hein? Já separei o Zagor número 1 ali, que é um personagem também muito querido, e se vocês quiserem, o Tex volta, tá? É só vocês pedirem aí, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço e se cuidem, valeu? Até o próximo Museu dos Quadrinhos. Tchau!